Bom dia. Bom dia. Viu, Marcos? Bom dia. Domingo é lindo esse bom dia, um bom dia caloroso que abraça a gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião das manhãs de domingo. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos. Novo mês, mais 28 dias de oportunidade para que nós possamos desenvolver a nós mesmos e a tudo que viemos fazer aqui. E hoje é palestra. Vocês sabem quem vem para conversar com a gente? Palestra de quem? É do ENEF. Hoje é palestra do ENEF. Eu não vou falar o que é ENEF, porque eles vão falar o que é ENEF. Mas hoje é uma palestra muito feliz. Nós vamos ouvir companheiros que vão nos trazer uma mensagem muito significativa. Então, como sempre, a gente vai prestar bastante atenção. E agora, para dar início à palestra, nós vamos... Esther vai ler uma mensagem para a gente e depois é o Antônio que vai fazer a prece. Então, vamos nos concentrar nessa mensagem, unir os nossos pensamentos e depois nos concentrarmos na prece. Bom dia a todos. Bom dia. A nossa mensagem inicial de hoje é a letra de uma música muito bonita, de Renato Pavani e Cristina Pavani. O título é Família, Lar, Semente do Amanhã. Na acústica do lar, pude ouvir a sinfonia do amor. Família compõe ao céu do sorrir, sendo a luz desse mundo sem cor. Família, não adies mais teu compromisso, reacendendo a luz de tua missão aqui na terra. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do espírito em evolução. Família, lar, semente do amanhã. Pais e filhos se respeitam como irmãos. O perdão para eles é oração de quem vive em Cristo. Em família, aprendemos a ser cristãos, definindo nossa própria condição de progresso no infinito. Na acústica do lar, eu quero progredir. Na acústica do lar, tento me encontrar amando primeiro os que estão junto de mim, honrando meu pai e minha mãe, pois o amanhã dos meus filhos também depende de mim. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do espírito em evolução. Família, lar, semente do amanhã. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos nos tranquilizar, vamos fechar os nossos olhos, agradecer por termos saúde para estar aqui reunidos novamente, para aprendermos em mais um dia o que a nossa Escola Terra tem a nos ensinar. E a todos os nossos companheiros de caminhada, encarnados e desencarnados, aos nossos anjos da guarda, que vivem nos orientando para o caminho reto, aos abnegados trabalhadores espirituais desta casa, pedimos a permissão para darmos início à nossa reunião pública de domingo. Que possamos vibrar e sintonizar com esses amigos da melhor forma possível, a fim de que o estudo de hoje venha nos confortar, nos mostrar o caminho para a mudança que todos nós almejamos para esse lindo planeta do Sistema Solar. Que a tolerância e o amor comece no ninho de nossas famílias e se propague por todas as nações, sem preconceitos, sem incompreensões, para que a paz finalmente rege neste educandário do amor, nosso planeta Terra. Que assim seja,
Graças a Deus e ao nosso amado irmão Jesus Cristo. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Quem está aqui na nossa casa pela primeira vez, também seja muito bem-vindo. Então, nós vamos fazer o nosso estudo, né? Fazendo a divulgação da nossa palestra do ENEF. Acredito que alguns já conheçam quem é ENEF. Alguém aqui já participou do ENEF? Pouquinho, hein? Olha, vocês têm que imaginar o quanto é bom, o quanto vocês estão deixando de aproveitar a nossa oportunidade de ENEF. O momento que a gente está reunido, o momento que a gente está conversando. E aí, nós estamos fazendo o nosso estudo, né, de hoje. Nós estamos falando com um tema que é muito importante, que é sobre família. E quando a gente fala em família, o nosso tema da nossa palestra é família, solo de fé, esperança e amor. Quando a gente começa a falar nesse tema, o que a gente pode imaginar, né? Família. O que é família? Aí nós temos uma feliz definição, né? Nos dicionários que dizem pra gente que a família é um grupo de pessoas que partilha ou que já partilhou a mesma casa. Isso é uma definição que a gente encontra. Mas nós temos um palestrante espírita de Belém, que é o Alberto Almeida, que eu achei bem interessante, que ele, quando ele respondendo o que é família. Então ele diz assim, o que é família? Aí ele diz pra gente assim, família é um grupo de pessoas cheio de defeitos que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direito e dever, limites, enfim, que aprendam a amar, fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, seja assim exigir deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas aonde necessitamos evoluir. Então aqui nós temos uma definição de família. Será que é muito diferente daquela família que a gente conhece no nosso dia a dia? Aquela família que a gente convive, mas que a gente sabe que precisa aprender a amar? É a família. Então a gente começa a entender que tudo isso junto e misturado faz parte. E aí o tema é solo. Quando a gente fala a palavra solo, o que a gente pensa em solo? O que é um solo? É uma base, é uma estrutura, é o chão, né? É onde que nos dá suporte. Esse é o solo, né? E aí a gente começa a pensar família, solo, fé. E quando a gente pensa em fé, é aquela confiança, né? Aquela confiança que a gente precisa ter para continuar a nossa caminhada. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nós temos assim, a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. A fé é o sentimento inato do homem de que a sua destinação é a consciência dos problemas, faculdades que traz em germe, no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então eu já venho com aquela sementinha dentro de mim, mas a minha vontade é que permite com que ela cresça. Aí a gente começa a ver, né, aquele solo com a fé, e aí nós vamos pensar na esperança. O que é essa esperança? E aí, de uma forma bem, né, a esperança
é algo que é ativo, né? Não é eu ficar parado esperando as coisas acontecerem. É a questão do confiar e acreditar que o melhor vem. Então, a esperança é o que o que nos impede de desistir. Quando a gente acredita, a gente confia, a gente não desiste, porque a gente está esperando que algo melhor vai acontecer. E aí a gente vem falando de amor. O que é amor, né? Normalmente a gente sempre ouve falar que a caridade é o amor em ação. Então, quando nós pensamos em amor, nós pensamos imediatamente na caridade. E no Evangelho, nós temos lá no capítulo 15, né? Fora da caridade, não há salvação. Amar ao próximo como a ti mesmo, como nos ensinou Jesus. E a caridade é essa manifestação de amor, né? É através dos gestos de bondade, é através da compaixão, da paciência, é a gente promover um bem-estar para nós e para o outro. E o mais legal disso tudo é a gente saber que tudo isso começa na família. Tudo isso começa dentro da nossa casa, onde nós juntos vamos poder desenvolver esse amor. E aí, para a gente concluir um pouco melhor essa reflexão inicial, Emmanuel traz para a gente no livro Consolador a pergunta 175, que ele pergunta, que ele responde: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de se projetar na Terra? Então, essa pergunta ele responde para a gente, né? Então, essa família, ela é projetada no plano espiritual? E a resposta dele é a seguinte: o colégio familiar tem suas origens sagradas. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, ele vem falando para a gente, né, que o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Por que sagrada, né? Porque nós sabemos que a família é o nosso primeiro meio social, é o nosso primeiro contato, é o nosso momento em que nós somos aguardados. Mas o mais legal é quando a gente entende que isso já veio organizado antes. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela fala para a gente assim: a família não é um resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Nem tudo que parece, né, a gente às vezes acha, apressado. Não. Havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Então, aqui nós vimos que a família já vem constituída há bastante tempo, que ela não vem por acaso, nós não estamos juntos por acaso. E nós estamos juntos para evoluirmos juntos, atendendo às necessidades uns dos outros. Então, nós estamos naquele grupo familiar para colaborarmos. E continuando, né, nós vimos aqui que os nossos compromissos reencarnatórios nós temos uns com os outros e essa coletividade. Então, nós assumimos essa responsabilidade também no plano espiritual. Não existe aquela história, eu estou aqui nessa família por acaso, eu não pedi para nascer.
Por isso que a doutrina nos esclarece que não é bem assim. E é importante a gente ter o quê? Essa fé, essa confiança na lei divina. Porque isso traz para a gente essa tranquilidade de prosseguirmos, saber, esperar que algo melhor vem. Depende de cada um de nós. E o lar? É exatamente o lar que é a base para a nossa estrutura. Tá? E aí, continuando, ele vai respondendo. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor fundido nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. E o que nós vemos nesse momento que ele deixa para a gente? Que é onde preponderam no Instituto os elos do amor, a fim da gente chegar nessa solidariedade fraternal. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, é trazido para a gente: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, nós sabemos que nós temos afinidades espirituais, que nós estamos naquele ambiente familiar, nos reencontrando com os nossos amores e com aqueles que ainda são alguns desafetos que a gente precisa o quê? Resgatar. A gente tem essa continuidade das nossas relações. E aí a gente vai transformando, esses sentimentos, a gente vai aprendendo a superar todas essas nossas dificuldades, todos esses nossos mal entendidos, que muitas das vezes a gente traz e nem, graças a Deus, a gente tem o benefício do esquecimento. E continuando, é o seguinte, ele vem falando, é nas dificuldades provadas em comum, nas dores, nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Então, as provas, elas não são à toa. As provas são os instrumentos para que a gente possa nos educar. Às vezes a gente reclama de nossos problemas de saúde, de nossas condições financeiras, de nossas situações, enfim, a gente vai sempre ter algum questionamento a fazer. Por que eu estou passando por isso? A gente precisa ter a resignação e o entendimento. E a família é esse suporte que vai nos auxiliando. A gente vai desenvolvendo aquelas virtudes que nós vimos lá no início, A paciência, o perdão, mas tudo isso diante do quê? Do amor. Daquela construção que o elo, como nós vimos lá, os elos de amor, quando nós estamos unidos, é muito mais forte. E aí, para a gente concluir esse nosso início, ele traz para a gente, para concluir, a resposta dele. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Então, nós sabemos que os laços consanguíneos são temporários, Nós estamos aqui encarnados, nós temos uma família que, quando a gente retorna à nossa pátria espiritual, esses laços consanguíneos,
eles se desfazem. Mas os vínculos espirituais, eles são permanentes. Por isso, a importância da gente se reconciliar com aquele que está conosco, aquele que está na nossa... E qual é o melhor lugar para a gente aprender a amar as diferenças? É na família. A família, que é assim, que é a nossa pedrinha no sapato, né? Eu não vou deixar de amar minha mãe, eu não vou deixar de amar meu filho, eu não vou querer deixar de amar meu irmão, e seja lá quem for. Eu vou me esforçar para aprender a amar. Mas, em compensação, aquele colega do trabalho, meu Deus, já vem de novo perturbar minha paciência. Ai, que vizinho chato. Não é? Porque a gente não tem muito esse equilíbrio ainda para entender que aquele que está ali, que eu acho que está me incomodando, de repente já foi algum familiar próximo meu. Tá? E concluindo, Joana de Ângeles, ela traz várias mensagens boas para a gente também. Ela deixa para a gente: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abaladas nas suas estruturas. Então, aproveitemos o nosso lar, a nossa família, e vamos sempre extrair o nosso melhor. Obrigado. Agora a Inês vai continuar a nossa reflexão da manhã de hoje. Olá, irmãos. Bom dia. Bom dia. Dando continuidade à nossa palestra de hoje, eu acrescentei ali, um item. É um solo, sim. É um solo de fé, de esperança, mas também é de caridade. Caridade que foi mencionada aqui nas palavras de Cláudia, né? Necessário para o desenvolvimento do amor. Aliás, a fé, a esperança e a caridade são elementos que devem andar juntos para que a gente possa desenvolver o amor. E sabemos que a caridade é o móvel também das nossas ações, e sem o amor isso também é difícil acontecer, né? Dos modelos que Jesus nos ensinou. Então aqui nós temos instintivamente, e não por acaso, como Cláudia trouxe, o Instituto da Família. Quando a gente fala em instituto, é local de aprendizagem, de experiência. Então, o instituto é um lugar protegido, necessário, para que a gente desenvolva todas as habilidades e as virtudes, para que a gente avance no amor fraterno, aquela família perene espiritual que um dia alcançaremos e precisamos desenvolver a esperança, a caridade, porque quando falamos de esperança, a gente pensa no futuro. Mas não é apenas pensar nela, é exercitar, fazer o trabalho de construção, a fim de que no futuro, quando nos reunamos, porque os laços de afeto não se rompem na espiritualidade, muito ao contrário, nos buscamos e estaremos sempre juntos, como fraternos, amigos, torcendo um pelos outros, né? Como vizinhos, como parentes, como padrinho, como madrinha, né? Como aquele amigo de fé que a gente encontra às vezes até no meio da vida, mas aquele que tem um sentimento por nós de ver, de saber sobre nossa felicidade, sobre o nosso crescimento. A gente precisa de caridade, porque construir laços precisa de muito desprendimento e precisa também acolher o outro do jeito que ele está nesse momento, sabendo que é possível a transformação através do nosso próprio exemplo. Como eu quero tranquilidade se eu ando desarmonizado? Como eu quero amor se eu faço apenas cobrança? E por aí vai. São muitas reflexões. A gente precisa de fé. Fé nas nossas potências, nas nossas possibilidades, né? De realizar feitos, de sustentar propostas. E a gente precisa pensar também na fé divina, que a gente aure através das nossas preces, através dessa confiança de Deus, através da crença das propostas de Jesus.
que diz que nós somos deuses, nós podemos transformar o ambiente a partir do momento que a gente também se transforma, né? E a gente precisa do amor, o amor que a gente conhece ainda em germe, né? Mas todo mundo que é pai e mãe, e isso é muito interessante porque no início da vida somos filhos e temos um amor pelos nossos pais, né? E depois nos tornamos pais e temos um amor pelos nossos filhos, quem não? Né? Por mais problemas que tenhamos, nós sempre temos esse germe do amor. E essa transformação, esse robustecimento desse amor, ele exige de nós uma tarefa, que é um trabalho útil na construção desse bem. Pode passar, Marquinhos, por favor. E aí, o Nélio Lúcio vai dizer para a gente uma coisa importante. O lar é uma oficina de aperfeiçoamento. Certamente, nenhum pai, nenhuma mãe trouxe uma caderneta com orientações, mas por ter esse germe do amor, por conter a centelha divina dentro de si, ele vai cuidando do outro, melhor do que ele foi cuidado muitas vezes. Se esforça para dar e para ser um modelo ideal para aquele ser que está chegando. Então, ele é um solo em construção. Nenhum de nós está pronto, então esse ambiente também não está, ele precisa ser construído. Quando a gente vai montar essa família, a gente tem a vontade, a gente tem o desejo, a gente tem a experiência dos nossos pais, a experiência da sociedade, mas a gente começa a pensar num modelo só nosso, porque somos indivíduos singulares, queremos algo especial para a nossa família, e aí começamos a desenvolver. Então, é um solo em construção desde quando elaboramos uma família. Às vezes somos crianças e pensamos que queremos uma família de tal qual modelo. Já é, né, a ideia ali saindo do pensamento para construir uma família no molde especial para nós. Esse solo é em construção o tempo todo, porque as pessoas estão lá escolhendo, se relacionando. E a partir desse momento, essas escolhas trarão novas consequências e por aí você vai contornando. Tem sempre alguém, né, no seio da família, que é aquela pessoa mais atenta, que faz as costuras, que orienta um, que acalma outro. Apesar de ser uma tarefa mútua, existe uma pessoa que ela é mais inclinada a esse papel. Todos nós temos um elemento assim, pelo menos um, na família. E graças a Deus por isso. Esse avanço é um avanço mútuo, porque esse é um exercício importante ao nosso crescimento. Aliás, em se tratando de avanço e progresso, nós não fazemos sozinhos. Apesar da nossa individualidade, jamais poderemos progredir no individualismo. A sociedade é um elemento coletivo e a célula dela é a família. Portanto, família é um agrupamento de pessoas que se amam, que querem o bem dos outros. Pode ser de 2, 3 elementos, elementos iguais, elementos diferentes, elementos que são agregados a ela, não importa. O importante é qual é a intenção dessa união, desse agrupamento. E o que cada um pensa sobre o bem-estar do outro ali reunido. Então, esse avanço é mútuo. É um solo de construção diária da paz, óbvio. Pelo que eu disse ainda há pouco, se estamos escolhendo todo dia, todo momento alguma coisa, a paz ela é algo, ainda a paz total, é algo utópico. Porém, no dia a dia, por momentos, e aí a gente escolhe por quanto tempo, nós vamos conseguir fazer o quê? O equilíbrio. O equilíbrio emocional, o equilíbrio da psicosfera do ambiente, o equilíbrio dos nossos pensamentos, o equilíbrio das nossas falas, uns para com os outros. Como ter paz se eu não desenvolvi a paz em mim? Por isso que o Evangelho vai dizer que primeiro você tem que construir esse reino dentro de você. Com os ensinamentos de Jesus, você constrói um reino e a partir daí você ajuda na construção do reino do outro que está ao seu lado. A caridade para com todos. Sim, se somos todos filhos de Deus, como é que podemos amar a Deus se não tivermos esse mesmo amor pelos outros filhos seus?
que estão temporariamente nossos parentes. Temporariamente, não é? Porque estamos numa experiência encarnatória. Então, até aqui mesmo, nesse momento, alguns pais são cuidados pelos seus filhos. Então, esses papéis já se inverteram. E aí, se você não tiver caridade pela fragilidade, pelo momento que o ser vive, você ainda não compreendeu sobre o amor. Se você ainda cobra coisas que seus pais não fizeram com vocês, ou deixaram de fazer, por seja qual motivo for, é que ainda não compreenderam esse ser em evolução. Porque ele também está aprendendo. Aliás, nós nunca deixamos de aprender, assim como Deus nunca deixou de criar. Ele continua criando espíritos pela eternidade. Então, esse aprendizado, ele depende muito desse esforço nosso, desse trabalho íntimo, desse trabalho também braçal, que é acompanhar o crescimento, dar orientação, dar corrigenda quando necessário e, principalmente, meus irmãos, ser o exemplo, o melhor que pudermos. E ainda tem o mandamento maior de Jesus ali: amai-vos uns aos outros. Não deixa a menor dúvida, não dá nem para a gente tentar uma escapadela. É amar só um pouquinho? Amar só quem eu gosto? Amar só aquela mãe que ficou perto de mim? Amar só... Não, é amai-vos. É bem claro, amai-vos do jeito que já conseguimos fazer, dando ao outro aquilo que gostaríamos de receber, seja no trato, seja no cuidado. Quando não pudermos, quando for difícil, façamos uma prece, roguemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por aquele ser em aprendizado, assim como nós, se relacionando com dificuldade, mas nós queremos que ele fique bem, porque não avançaremos, meus irmãos, sem que a gente tenha esse pensamento de caridade, esse pensamento fraterno. E aí, em outro livro chamado Família, Vida e Paz, uma publicação da FEB, tem uma frase assim: a vida corpórea e o lar são oportunidades para o aprimoramento do espírito. Diante de tudo que já foi dito aqui, sem dúvida que o lar é o melhor lugar, onde a gente pode se expressar com segurança, onde a gente pode apresentar quem realmente somos. Se não fazemos isso, precisamos de cuidados, né? Cuidados profissionais, porque ali é o lugar onde a gente não deveria usar as máscaras sociais tão necessárias para o mundo de relação, onde a gente tem que guardar as nossas opiniões e onde se tem que sorrir o tempo todo, mesmo quando não estamos bem. O lar é o lugar onde a gente deve ter a confiança de contar as nossas chagas, de compartilhar as nossas expectativas e de esperar o apoio para que a gente possa crescer. E aí vamos falar um pouquinho dos itens que Cláudia já falou, mas eu vou falar novamente sobre outra ótica. E aí nós temos o amor, que é o amor caridade, né? O amor, ele tem várias roupas. Mas desse amor-caridade, em relação à família, ela se torna o primeiro lugar de acolhimento, onde vai se expressar o quê, gente? O amor paciente, o amor manso, fraterno, sempre baseado no exemplo do Cristo. Se não temos, o nosso trabalho é justamente transformar esse amor que sentimos e não a expectativa que temos em relação ao outro, porque o outro é uma individualidade, esteve unido a nós pelas questões corporais para as primeiras alimentações, mas o cordão umbilical foi cortado e o indivíduo respira, fala, sente, chora, escolhe por conta própria. Então, esse exemplo de Jesus, ele amava, orientava e a pessoa seguia. Ele não tinha o menor apego e tinha também a confiança de que tudo que ele passou e que se a pessoa apreendeu, ela ia conseguir fazer melhores escolhas. Então, precisamos desenvolver esse sentimento cristão. O amor transforma o cotidiano, o amor une, o amor sustenta a família nas dificuldades. Nós não temos a menor dúvida disso. Tenhamos a dificuldade que for, quando acontece uma coisa conosco, procuramos alguém da família.
Ou aquele que ajuda sempre todo mundo, está sempre disponível, ou o outro que às vezes estava ausente, mas é o único elo que a gente tem. No hospital, quando pergunta, o senhor tem família? A pessoa assim, tem, mas eu não vejo há muito tempo. O senhor tem um contato? É isso, gente. A família, ela é sempre lembrada. Ela é necessária para que a gente trabalhe os nossos sentimentos e desenvolva as virtudes. Aquelas virtudes que Jesus nos falou. E a fé? Precisamos de fé? Muita coisa. Essa fé é a relação de confiança em Deus e no fundamento para a educação dos filhos. Porque nós precisamos ter essa fé no futuro. Precisamos trabalhar, e o Livro dos Espíritos vai dizer que é uma missão dos pais fazerem seus filhos progredirem. E que é dever também da família que os espíritos ajudem na evolução uns dos outros. Então, veja bem, não é só pai e filho, uns dos outros. Quantas e quantas lições nós aprendemos com os nossos filhos? Graças a Deus, eu estou aprendendo com filhos, com netos e com bisnetos. Graças a Deus. Porque a gente nunca deixa de aprender, porque as oportunidades estão sempre batendo à nossa porta e nós precisamos estar ligadas nessas possibilidades. Então, a fé é aquilo que nutre a gente da confiança de que tudo está dentro daquele planejamento que a Cláudia falou. Um instituto forjado no plano espiritual para que aqui na matéria nós pudéssemos desenvolver as nossas habilidades. Então, a fé vai funcionar como uma bússola, porque a gente está caminhando em uma direção. A gente tem um desejo, é isso que a gente quer, então a gente caminha para aquele local. É um farol iluminando os caminhos e fortalecendo a confiança nos desígnios de Deus. Precisamos transformar nessa fé robusta, que não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Essa pessoa não foi encaminhada ao nosso seio familiar à toa, como a Cláudia já trouxe aqui, né? Há um planejamento. Se eu já me melhorei um pouquinho, aí eu já consigo ajudar alguém, né? É justo isso, né? Então, se Deus é justo, essa causa familiar, esse grupo, esse agrupamento de pessoas está ali sob a justiça divina. Afinal, a lei de Deus é de justiça, é de amor e de caridade. É de caridade porque nos permite estarmos juntos, mais uma vez, para, através dos laços de amor, consertarmos equívocos do futuro e doarmos aquilo que já recebemos do Pai em prol ao outro. E esperança? Nossa, como é bonito esse verbo, esperançar. Esperançar no trabalho, esperançar em Deus, esperançar em Cristo, esperançar nas mensagens que o Espiritismo nos traz de consolo, de orientação, de explicação pelo motivo pelo qual estamos reunidos na família. A esperança permite à família um olhar confiante para o futuro, fortalecendo o bom ânimo e mantendo o equilíbrio diante das dificuldades. Como eu disse, quando nós nos sentimos entristecidos, fragilizados, sempre buscamos um elemento da nossa família. Talvez não seja aquele que convive ali pertinho de nós, mas é um elo consanguíneo ou afetivo que nos compreende, que nos abraça, que nos orienta o caminho. A função da família é sempre coordenar os nossos passos, ajudar nas nossas reflexões e escolhas. Então, quando nós estamos ali nesse papel de cuidador, né, a nossa responsabilidade ela aumenta e o plano espiritual nos instrui intimamente para que possamos ajudar, auxiliar aquele ser tão querido que está ali do nosso lado. Às vezes vem uma tia distante fazer um elo para estabelecer um perdão que aqueles elementos ali do grupo não conseguem fazer, mesmo estando todo dia. Então, existem muitas histórias em nossas famílias que podemos lembrar agora e fortalecer esse vínculo de amor, que a gente pensa que não tem, porque somos contrariados, mas que se a gente olhar direitinho, é o melhor lugar para a gente aprender. Porque a partir do momento que a gente consegue lidar com as nossas emoções,
e comportamentos, fica muito mais fácil lidar com as adversidades lá fora, com outro ser que eu não conheço, não convivo, não tenho um elo de ligação afetiva com ele e que ele vai me desrespeitar, ele vai me tentar, ele vai desafiar tudo isso que eu aprendi lá nesse instituto. E aí, com as bases que eu tenho, fé, amor, esperança, caridade, as lições de Jesus, as orientações dos espíritos, eu vou conseguir lidar com essa dificuldade com mais harmonia, evitando trazer para casa qualquer desabor que venha comprometer esse solo sagrado, certo? E aí, com a esperança, nós temos a certeza íntima de que Deus acompanha a todos nós em todos os momentos. E isso, gente, dá uma sensação de superação, porque está difícil agora, mas é possível. Está trabalhoso neste momento, mas tudo passa. Os bons e os maus momentos passam. E nós temos sempre a reflexão de Jesus, a orientação de Jesus, o exemplo de Jesus para nos guiar. A oração, né? A oração. Por fim, temos a caridade em ação, que se manifesta quando servirmos, quando perdoamos, quando somos generosos, tornando a família, aí sim, um solo fértil e seguro para a transformação do ser e do mundo, porque ali nós vamos desenvolver os valores morais. E todo o espiritismo está baseado nos valores morais cristãos. Então, se exercermos esse aprendizado na família, nós fortaleceremos esse solo e ainda formaremos homens de bem. Pode passar, Marquinhos. Lembrando da questão dos laços, né, de família, temos a questão do Livro dos Espíritos 774, que diz: os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família estreitam, então, esses laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos. Então não há melhor lugar para a gente exercer esse amor que não seja a família. Eu vou ler aqui um pedacinho, né, para que a gente finalize isso. Por que a gente está falando tudo isso? Gente, é tanta coisa, mas isso tudo nós refletimos durante esse encontro chamado ENEF. E cada um sai daqui com suas reflexões e desenvolvendo, assim, capacidades que até desconheciam de refletir sobre pequenas coisas, mas, sobretudo, de tomar atitudes que vão favorecer esse equilíbrio, que vão melhorar esse solo. Porque a gente está lá, né? A gente está inserido nesse espaço, então a gente precisa. Então, veja bem, ao finalizarmos essa apresentação, nós estamos todos na esperança do autoaperfeiçoamento, estamos trabalhando pela nossa elevação espiritual, então precisamos encontrar essa ressonância em nosso lar, em nosso coração, para que a gente conduza, né, o exercício do amor da melhor forma possível, dando o que a gente já aprendeu de Jesus. Família, cultive, nutra e proteja com amor. Obrigada. Teremos a continuidade, não acabou não. Então vamos assistir um vídeo primeiro e depois a continuação. A sinfonia do amor. Família conforme o céu sorrir, sendo a luz desse mundo sem cor. Família não diz mais teu compromisso, reacendendo a luz
agora são na terra. Família, liberdade, angústia, o egoísmo nasceu em ti, a dor da redenção. Família, o sagrado do Espírito em evolução. Família, lá, semente do amanhã. Pais e filhos sob espírito, com irmãos, o perdão para eles é oração de Cristo. Em família aprendemos a ser cristãos, definindo nossa própria condição de progresso infinito. Na acústica do lar, na acústica do lar, eu quero progredir. Na acústica do lar, encontrar amando os brinquedos que estão perto de mim. Tudo meu Pai, os amanhã dos meus filhos também dependem de mim. Família, liberta-te, angústia, o egoísmo nasceu em ti, a dor da redenção. Família, o sagrado do Espírito em evolução. Família, lá, semente do amanhã. Do amanhã. Do amanhã. Bom dia, bom dia. Música linda, né? Então, você sabe o que é o ENEF? O Encontro Estadual da Família Espírita. É uma atividade do CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, com vários núcleos em todo o estado do Rio. Esse ano será realizado o 32º ENEF, nos dias 14 a 17 de fevereiro. Durante o ENEF, temos a oportunidade de compreender condições que levem à valorização do estudo sistemático da doutrina espírita, primando pela sua pureza a sensibilização à vivência dos ensinamentos cristãos, consigo mesmo, perante a família, a instituição espírita e a sociedade, tendo em vista a missão espiritual do Brasil e reafirmar e destacar a importante função educadora e regeneradora da família. Esse ano o tema vai ser A Fé Move, a Ação Cristã Abraça e Transforma. E agora a Amanda vai dar continuidade e explicar sobre o evento para vocês. Olá, bom dia. Bom, e onde acontecerá o ENEF? A gente está falando tanto sobre o ENEF, e para quem não sabe, né, nós temos o ENEF em todo o estado do Rio de Janeiro. Aqui próximo a nós temos o núcleo do Meier 2 e temos aqui o nosso núcleo da abolição, tá? E o que a gente faz, né, durante o ENEF, como as nossas irmãs já falaram, vou reafirmar aqui, né? A gente troca ideias, né, sobre temas importantes e atuais, de forma lúdica, dinâmica, divertida. A gente conversa bastante, estuda bastante também.
temos a oportunidade de fazer novas amizades, né? E teremos a oportunidade de reforçar nosso conhecimento sobre a doutrina espírita. Temos a possibilidade de desfrutarmos de momentos agradáveis, espiritualizados, durante todo o período de carnaval. Então, se você ainda não sabe o que você vai fazer durante o carnaval, vai ficar em casa sentado no sofá, mudando o canal da televisão, vem ficar com a gente aqui no ENEF, né? 4 dias aqui de ENEF com a gente durante o período de carnaval. E o ENEF, gente, ele é para toda a família, não importa a idade. Se é pequenininho, se é idoso, se é tia, não importa. É para todas as idades o ENEF. Todo mundo pode participar do ENEF. As crianças, elas são muito bem-vindas, elas podem participar do ENEF, mas tem que ter um responsável acompanhando essa criança aqui, né, durante o ENEF. As crianças, elas têm atividades voltadas para elas, atividades bem lúdicas, para a criança mesmo. É muito divertido, elas aproveitam bastante. E algumas informações sobre a inscrição para o ENEF, né? As inscrições, elas estão abertas desde o dia 4, elas ficam abertas até o dia 7 de fevereiro, né? Essa inscrição, ela pode ser feita na cantina, na livraria, e tem um QR Code aqui no final que eu vou colocar para vocês também, que vocês podem fazer a leitura desse QR Code para fazer a inscrição. Então, reforçando, livraria, cantina, né, para os mais idosos, de repente, que não conseguem, não sabem como usar a internet, pode procurar o pessoal aqui, os trabalhadores, que a gente ajuda vocês. Como já foi falado do período, né, do dia 14 ao dia 17, nós pedimos uma contribuição de R$45, esse valor é somente uma vez, não é todo dia que você paga, não. R$45 somente uma vez, e esse valor é para ajudar a custear, né, os lanches que nós temos, os materiais que nós usamos durante os 4 dias, limpeza, organização. As crianças até 11 anos de idade, elas não pagam, tá? A inscrição é gratuita. Aqui no nosso núcleo aqui da abolição, então vai ser aqui mesmo na Casa Espírita, tá? O horário de abertura de início é às 13h30 e encerramento às 18 horas. Tá? Dúvidas ou informações, a gente pede para se comunicar com a coordenação aqui do núcleo. Temos o e-mail, tá? nfabolição@gmail.com, ou tem o WhatsApp aqui da Cláudia, se alguém quiser tirar uma foto, de repente, com essas informações, tá? Pode passar. Aqui tem o QR Code que eu falei para vocês, como já foi falado anteriormente, o tema desse ano do ENEF é A Fé Move, a Ação Cristã Abraça e Transforma, tá? Agora, pode passar, por favor. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos trabalhadores aqui do Miguel, que trabalham no ENEF todo ano. A gente vem ao longo do ano se reunindo, né, para poder criar esse evento tão maravilhoso para todos vocês. Então, eu queria convidar todo mundo aqui, pensem com carinho, venham participar do ENEF, vocês vão gostar muito, é muito legal. E queria convidar o nosso irmão Roger para fazer a nossa prece final. Quer falar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Os caldetas também podem vir, viu? Sou eu. Vermelho. Roger é grande. Eu nada. Eu. É grande no coração. O que é essa moça? Não era loura? Cadê Michelle? Michelle, cadê o que é isso? Uma selinha. Pode abalar. Oi? Gostei dessa assistência aí. Não respira. Mantém minha elegância. Tudo bem, você é um menino. Não, o vídeo, né? Aí.
Mentira, não. Tem que ser, né? É ela! Souber, canta, hein? Canta com a gente, vamos lá. Mais perto da terra, Chega o quê? estrelas em forma de nós, trazendo alegria à vida, esperando a canção Agora, vai! E o amor é pra se cantar, é melhor em família. O amor é pra se cantar, com Jesus em família. É muito lindo, essa aí é nosso melô, não? É pra se cantar, bem melhor em família. O amor é pra se cantar, com Jesus em família. Vamos lá, gente, vamos lá, alegria, vamos lá. É lentinha assim, mas é alegria. No BMF a gente bota no acelerado, vamos lá. Treinando calor lá fora, a gente aqui no ar-condicionado. Uhul! E eu lá na cozinha. Vamos lá. É, isso é parado. O amor é pra se cantar, Aonde? bem melhor em É nós, família! O amor é pra se cantar, com Jesus em família. Tem nada melhor, gente, nesse carnaval. Vamos lá! Pra se cantar, bem melhor em Aonde? Vamos vai! É pra se cantar, com Jesus em família. E que família! Agora pode. Tá cheirosinho ainda. Daqui a pouco tá tudo vencido. Bom, irmãos, depois dessa aí a gente, né, para fazer a prece a gente tem que estar calmo. Mas como ficar calmo, né? Então que a gente esteja com júbilo no nosso coração e que a gente entenda que quando a gente for voltar para as nossas casas, Jesus tem que estar lá. Porque se ele não estiver lá, a gente não tem força. A gente não tem exemplo. Porque ele foi o nosso mestre. Então, quando a gente não traz ele para nossa casa, fica tudo muito difícil. Então, que a gente possa estar em paz, nossos corações, que a gente sinta esse júbilo e que tenha fé. Que na nossa volta para casa, Jesus vai estar lá para a gente. Volta em paz. E assim seja. Bendita seja a mão devota e santa, suave seja a mão que acaricia, bondosa seja a mão que ergue e alivia, sublime seja a mão que a dor espanta, amiga seja a mão no dia a dia, fraterna seja a mão que estende a manta, sincera seja a mão que nos levanta, amena seja a mão que o bem recria, sensível seja a mão de amor referta, segura
seja a mão que a fé desperta, e caridosa mão que espalha a luz, iluminada mão que ara e semeia, ditosa mão que nunca titubeia, e dá-se inteira faina de Jesus. Amiga, seja a mão